Hello, galera do meu canal. Quanto tempo, né? O Espírito Santo tá me incomodando muito pra falar sobre isso. E ele me deu uma palavra. E hoje eu vim falar sobre descanso. Né? Descanso na rede, na cama, sei lá, lá no norte a gente tem mania de, depois do almoço, deitar no chão, porque é friozinho, né? Não é esse descanso aí não, mas a gente pode fazer uma comparação aqui. Então o tema desse vídeo é descanse. Descanse no Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir no Salmo 127, por favor. Eu sempre gosto de ler o livro do Salmos. E eu tava lendo esses dias e Deus falou profundamente comigo sobre esse tema. E o Salmo 127, mais especificamente, foi esse salmo que Deus falou comigo. No caso, depois a gente vai colocar aqui os campos de aplicação dessa palavra. Primeiro vamos entender. O Salmo 127, o versículo 1 e o 2 somente, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Grava aí. Eu estava pensando aqui na questão... É porque, gente, eu tô no escolha esperar ainda. O salmista fala da construção de uma casa. Na verdade, o tema aqui na minha Bíblia, na minha versão, tá assim: um lar abençoado por Deus. E fala de casa, fala de construção, fala de trabalho, fala de ganhar o pão. Então a gente pensa logo numa família. Tanto é que depois, no versículo 3, ele fala dos filhos. E no Salmo 128, ele continua falando de casa, de família, da mulher. Então, eu creio que esses dois salmos, eles estão interligados. Mas como tudo na palavra de Deus, a gente pode aplicar a outras coisas. Eu pensei, né, especificamente, Deus falou comigo nessa questão. Se você é jovem, solteiro, também tá do escolha esperar, eu gostaria de convidar para fazer essa reflexão comigo. Mas se você não tá no escolha esperar, se você tá esperando por outra coisa, não sei, talvez uma bênção financeira, uma bênção familiar, na escola, na faculdade, trabalho, não sei, você sabe, aplique essa palavra ao contexto que você está vivendo atualmente, tá bom? E aqui ele fala que se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor não estiver presente, não adianta os vigias ficarem, sabe, ali vigiando a cidade. Se o Senhor não protegê-la, não adianta trabalhar demais, levantar cedo, dormir tarde. Eu lembrei desse ano, que teve um tempo que eu quase não dormia direito. Dormia tarde, levantava cedo e para me sustentar. Só que a gente esquece que é o Senhor quem nos sustenta, né? E aqui ele conclui, ele fecha assim essa parte falando que o Senhor dá o sustento aos que Ele ama enquanto eles estão dormindo. E essa palavra fala sobre descansar no Senhor. A gente ouve muitas pessoas falando, os pregadores, sobre descanso em Deus. E o descanso em Deus, ele está inteiramente ligado à confiança em Deus. Quando a gente confia em Deus, a gente descansa. E é bem difícil eu falar disso também. Não aquela situação lá, mas outras coisas da minha vida, que às vezes eu tenho insônia, até preocupada com algumas situações. Às vezes o dinheiro tá meio apertado, né? Tem que pagar aluguel, né? Eu moro sozinha aqui em São Paulo, que tudo é caro, enfim. E às vezes eu fico bem preocupada e eu não consigo dormir. E eu sei que isso é algo que Deus está trabalhando em mim, por isso que essa palavra falou tanto comigo e por isso que eu vim aqui trazer para você, porque talvez você esteja precisando, vocês, né? E
Eu sempre fui assim, muito ansiosa. Não ansiosa de ansiedade, doença psicológica, fobia, ansiedade generalizada. Não, ansiedade de espírito. Eu sou agitada por dentro. Acho que não parece por fora, mas por dentro eu sou bem agitada. E eu quero tudo pra ontem. Eu sou uma pessoa muito que eu vejo um problema, eu já vou lá e soluciono. Eu não gosto de enrolação, né? Eu vou lá e pei. E Deus tem trabalhado a confiança, a fé na minha vida. E isso é muito importante. E aí, pra vocês verem como que Deus é perfeito. Eu lendo esse salmo, Deus falou tanto comigo que Ele sustenta enquanto nós descansamos. Quando nós estamos dormindo. Quando você dorme, eu falei aqui que quando eu tô muito preocupada, às vezes eu não consigo nem dormir. Eu viro. Ultimamente, eu vou falar que abriu meu coração. Esses dias eu tô dormindo um dia sim, um dia não. Pra vocês verem como que é, assim, grave esse meu nível de ansiedade. E aí, gente, eu tô lendo também livro de Atos. E pra você ver como na palavra de Deus tudo se interliga. Eu acho isso incrível. Eu lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 12, Pedro foi preso por Herodes porque começou a perseguição lá com a igreja. E aí Herodes matou, aqui no começo do capítulo 12 ele fala, mandou matar Tiago, irmão de João. Quando ele viu que isso agradava o povo, ele prendeu Pedro. Capítulo 12, versículo 6, a gente vai ler 6 versículos, tá? Diz assim: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-los ao povo, Pedro estava dormindo. O que Pedro estava? Dormindo. Preso com 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo. Mandão, né, esse anjo. Então Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para casa de Maria, a mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Então, gente, o que foi que aconteceu aqui? Como é que Pedro estava na situação, Pedro estava assim, preso, nada mais nada menos. Ele poderia estar desesperado? Poderia. Ele poderia estar preocupado? Poderia. Ele poderia estar pensativo: meu Deus, quando é que eu vou sair daqui? Deus, ele poderia estar murmurando: Senhor, eu estava pregando tua palavra e acontece comigo, e agora? Será que eu vou morrer? Se fosse eu, gente, coitada de mim. Quando o anjo chegasse lá, eu ia estar acordada. Assim. Ou eu não sei se o anjo ia aparecer, né? Porque Deus, ele age quando a gente descansa. E foi isso que aconteceu. Pedro, no meio dessa turbulência, ele pegou e dormiu, porque ele sabia quem cuidava dele. Outra coisa e aí o que acontece aqui? Um anjo enviado pelo Senhor vai libertar, ou seja, enquanto nós estamos dormindo, descansando, o Senhor agirá. Quando a gente dorme, né, fisicamente, quando a gente chega o horário da noite que a gente vai dormir, a gente deixa nossas preocupações e simplesmente nós descansamos.
O sono, ele é algo reparador para o nosso corpo. Se a gente não dorme, eu falo por experiência própria, a gente fica cansado no dia seguinte, a gente depois vai dar um sono, muito sono, a gente fica mole. Cara, não é legal não dormir. E fora que atrapalha o nosso desenvolvimento, né? Mas quando a gente descansa, o nosso corpo recebe, né, vários hormônios pro nosso bem. Enfim, a gente é reparado. Quando a gente acorda no dia seguinte, a gente está descansado para viver um novo dia. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós descansemos nele. Descansar tem a ver, sim, com confiar no Senhor. Confiar é entregar. Ai, Vanessa, mas você não sabe o que eu tô passando. A situação aqui em casa tá apertada, tá faltando dinheiro. Mas eu te convido a entregar essa preocupação ao Senhor. Lá em Mateus 6,25, só para encerrar, que eu poderia falar assim muito mais coisas e ficaria talvez até repetitivo, ou não, poderia trazer aqui mais referências da palavra, porque a palavra tá cheia de palavras confortadoras, né? A Bíblia. Mateus 6,25, Jesus fala bem assim pra gente. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. Uma coisa que eu tenho aprendido aqui morando sozinha também, só para fechar aqui, é que o Senhor, ele espera da gente nessa confiança, essa entrega diária. Às vezes a gente quer comprar, né? A gente vai fazer a compra do mês, quer comprar um monte de coisa, porque não pode faltar, não sei o quê. Mas, às vezes, Deus, ele permite faltar para que a gente confie e para que a gente confie nele no nosso dia a dia, né? A gente precisa viver um dia de cada vez. A gente precisa confiar nele, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Viva um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã. O amanhã vai chegar. Se você se preocupar muito com amanhã, se a gente se preocupar, né, me incluo nisso, a gente vai perder o hoje. E como diz, o hoje é o presente, ou seja, ele é um presente que Deus tem nos dado. Então, descanse no Senhor. Tchau. Como é que pode a pessoa vir lá de Manaus, calor, pra São Paulo, pensando que vai ter frio? Tô brincando, teve frio sim. Mas agora o calor tá com tudo, tá rachando a nossa paciência. Gente, desliga o ventilador. Tá tão calor aqui. Tão calor. Até mais no cabelo. Muito calor, gente. São Paulo, 1000 graus. Não é mais Manaus, 1000 graus, é São Paulo, 1000 graus.